ABL Treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos vídeos aqui do meu canal. Eu sou esse cara aqui, Alex Lima, sou autor da página alexblima.info e do portal de treinamentos e cursos populares.com. Se você não conhece o meu trabalho, eu trabalho como produtor, revisor e professor de cursos profissionalizantes há mais de 15 anos. Já trabalhei aí nos estados de Pernambuco, Alagoas, trabalhei no Mato Grosso também, tanto como freela como em regime CLT. Sou empresário também, já abri algumas empresas aí, fali algumas também. Mas enfim, tenho algum grau de expertise aí e é por conta disso que acredito que estou apto a te ensinar, a passar algum conteúdo aí de relevância para você, te elevar como profissional e ser humano. Então, nesse vídeo aqui em específico, eu quero passar uma aula, né? Vou passar um conteúdo relacionado com esse tema aqui, né? Qual o conceito e os tipos básicos de dados que a gente trabalha, que a gente usa nesse universo de programação, né? Então, para início, né? Vou comentar aqui um pouquinho a respeito do conceito de dados e de informações, né? Tem muita gente que é leigo aí em TI, em informática como um todo, e às vezes pode confundir isso aí, o que é um dado, o que é informação, e dentro desse contexto de programação, seria interessante que a gente já explicasse aqui como a gente trata isso de uma forma mais sistêmica, vamos dizer assim. Dados, para a gente, né, que trabalha nesse ramo, são informações pequenas, fragmentadas, é uma parcela de informação, né? Então, como exemplo aqui, eu coloquei um CPF, um nome, um sobrenome, um e-mail, um WhatsApp de uma pessoa, por exemplo. Eu tenho aqui uma informação muito específica, que seria o CPF dela, mas essa informação solta, fragmentada, para mim não quer dizer muita coisa. O nome, muito menos. Por exemplo, o nome Alex. Existem bilhões, talvez trilhões aí de pessoas no país que tem o nome Alex, né? Com CPF não vai existir, mas essa informação Alex sozinha ela não serve de muita coisa. Então, o sobrenome também, o e-mail, o WhatsApp. A partir do momento que você pega essas informações aí que estão fragmentadas, de certa forma soltas ou bagunçadas, vamos dizer assim, e você agrupa tudo e você de certa forma organiza essas informações de uma forma que uma tem a ver com a outra, você vê que aqui são informações que se relacionam, né? Então, o CPF da pessoa, o nome dela, o sobrenome, o e-mail, o WhatsApp. Se eu pego tudo isso e junto, organizo e coloco numa sequência lógica ali, dentro de uma tabela, dentro de alguma coisa nesse sentido, aí eu começo a chamar isso aqui de informação. Isso aqui é uma informação. Aqui embaixo, se eu pegar aqui o apontador, então nesse exemplo aqui de baixo eu tenho uma informação completa e organizada, né? Com o CPF da pessoa, o nome dela, o sobrenome. E aqui em cima eu tenho fragmentos dessa informação. Então, para a ciência da informação, para a UTI, para a engenharia da informação, para a informática como um todo, a gente tem que separar o conceito de dados para o conceito de informação. Uma informação é um conjunto de dados, né? Isso aqui envolve uma área que é muito abrangente dentro da TI, que é a área de DB, né, de banco de dados, certo? Quem trabalha com banco de dados é que está mais inteirado a respeito disso. Mas a gente, para trabalhar com programação, a gente está atrelado ao banco de dados também, como vai estar atrelado a outros setores também de TI. Tudo se completa no final das contas. Não precisa a gente estar se aprofundando tanto nisso aqui. Basta que você ingesse aí na tua cabeça, enraize a ideia que os dados são informações pequenas e fragmentadas, e uma informação é um conjunto de dados, um conjunto de informações menores que a gente agrupou de forma organizada, estruturada e de forma que essas informações façam algum tipo de sentido, tenham lógica. Perfeito? Então agora vamos para aqui, né, para os tipos básicos de dados que a gente usa, né, quando está trabalhando com programação. Então, para fins didáticos, eu separei eles aqui em 3 tipos básicos, né? O primeiro tipo é o dado do tipo string, né? Estou dando um clique nele aqui. Uma informação do tipo string, ela também é chamada de dado literal. Dados são dados literais. Isso aqui é mais uma viadagemzinha, mas são textos, né? É quando você abre aspas, digita algum texto, fecha aspas e você envia isso para a memória lá da linguagem. Perdão. Você envia isso para o sistema, para o programa, o software que você está desenvolvendo.
Eles são chamados também de dados literais, porque se você colocar entre aspas algum valor numérico, a linguagem de programação vai identificar isso de forma literal, como você digitou. Se você digitar 10,7, a linguagem de programação vai identificar aquilo ali como um texto, não vai identificar aquilo como um valor numérico para fazer algum tipo de cálculo matemático ou lógico de repente, certo? Então, esses strings ou textos ou dados literais, eles existem em praticamente todas as linguagens de programação. Eles não se restringem ao Python. Isso aí existe nas linguagens de programação Pascal, C, Visual Basic, PHP, enfim, qualquer linguagem de programação que você for estudar, você vai se deparar com esse tipo de dado, que a gente chama de dado literal, string, que basicamente eles são textos ou valores que você coloca entre aspas e vai ser armazenado ali de forma literal na memória do sistema, do software que você está desenvolvendo, de certa forma. Vindo aqui para o contexto específico da linguagem de programação Python, a gente pode trabalhar com aspas duplas ou aspas simples, né? Que é quando vem só uma aspinha lá. Eu recomendo e uso os aspas simples mesmo, porque lá na tecla, né, do teclado, ela vem na parte inferior, então você não precisa segurar a tecla Shift para estar colocando aspas duplas para depois fechar, né? Eu acho mais produtivo usar aspas simples mesmo, só uma. Mas dentro do Python você pode usar tanto uma como outra. Isso depende da linguagem de programação que você está usando, certo? Mas essa viadagemzinha aqui de, eita, eu vou trabalhar com string, é mais um termo que existe dentro da linguagem de programação, que nada mais é do que usar textos entre aspas ou valores entre aspas. São dados do tipo string, são dados do tipo literal, porque literalmente o que você colocou entre as aspas vai ser armazenado na memória daquela linguagem de programação que você está escrevendo em um dado momento. É basicamente isso aí. Então, estou voltando aqui para o segundo tipo, né? Que seria o tipo booleano. Clique nele aqui. Então, dados booleanos ou dado booleano são também chamados de dados lógicos. É aquele tipo de dado que só pode conter duas condições, a de verdadeiro ou de falso. Quando a condição é de verdadeiro, a gente sinaliza ela ali com o número 1, né? Quando ela é falsa, a gente sinaliza ela com o número 0. Tem a ver com o padrão binário lá do computador. O exemplo mais conhecido que eu posso usar aqui para ilustrar um tipo de dado booleano ou dados lógicos é na função SI do Excel, do Microsoft Excel, né? Quem entende o mínimo de Excel aí sabe que tem as funções lá. Cada função do Excel é uma implementação de uma linguagem de programação que é a Visual Basic, e dentro da função C do Excel aqui, ó, ela já está. Ele faz um teste lógico, né? Onde ele pede um valor se verdadeiro e pede um valor se falso. E essa função C é baseada em um tipo de dado lógico chamado booleano, né? Que vem da lógica de programação. Lá no Excel tem diversas outras funções que a gente usa os valores 1 e o valor 0 para atribuir valores de verdadeiro ou de falso a diversas sentenças. Isso aqui é uma coisa que está atrelada também à lógica de programação como um todo. Todas elas vai existir também o dado do tipo booleano ou lógico, certo? Então deixa eu voltar aqui agora para a gente tratar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo de dado numérico, né? Os dados do tipo numérico, eles são divididos basicamente aqui do um ponto de vista mais simplista em dois: numéricos inteiros e numéricos reais. Os dados numéricos inteiros, eles aparecem sem casas decimais, né? É aquela parada lá que a gente estudou no colégio, né? Do conjunto dos números inteiros, no caso, né? Que são números concretos, inteiros, que podem ser números positivos ou negativos, né? Eles podem estar à direita do zero ou à esquerda do zero. Mas nesse contexto aqui de programação, eu coloquei só dois exemplos, só para você entender que dentro de um programa, por exemplo, eu poderia colocar ali variáveis ou alguma coisa nesse sentido para armazenar dias de um mês. Seria um tipo de dado do tipo numérico inteiro. Ou a idade de um indivíduo. Dentro de um programa bem simples, bem fuleiro que eu esteja programando, eu poderia pedir a idade de uma pessoa, né? Essa idade seria um dado numérico inteiro, sem casas decimais, né? Já os dados numéricos reais,
é a mesma coisa, compreende lá o conjunto dos números reais, né? Eles têm casas decimais, no caso, tem frações, né? Como exemplo aqui eu coloquei as horas de um dia, por exemplo, né? Você pode estar digitando um script ali, em que dentro desse script você vai ter que armazenar algum tipo de informação relacionada a horas, ou vai ter que fazer alguma operação matemática visando você mexer com, sei lá, fuso horário ou carga horária de um funcionário, alguma coisa nesse sentido. Então seriam dados numéricos do tipo real. Outro exemplo muito assertivo, vamos dizer assim, seria o peso de um indivíduo, né? Vamos supor que você está querendo cadastrar algum tipo de colaborador braçal, um operador de produção para um sistema, por exemplo, e nesse sistema você precisa lá colocar alguns dados relacionados ao biotipo dessa pessoa. Entre os dados vai estar o peso, e o peso é um dado numérico real, porque ele contém frações com decimais. A pessoa vai poder lá ter, sei lá, 65 quilos e tantos gramas. Então, os dados numéricos, não esquece isso aí. Isso aqui acho que ficou bem claro. É o tipo de dado mais utilizado quando você vai trabalhar com a lógica e operações matemáticas ali dentro da linguagem propriamente dita, tá ok? Então é isso. Então agora eu peço que de certa forma você me pague, né? Me patrocine aí pelo trabalho que eu estou fazendo, né? Como é que você pode fazer isso? Você pode dar um like no vídeo, dar um dislike se você não gostou, isso me ajuda também. Você pode compartilhar esse conteúdo nas suas mídias sociais, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de conteúdo. Ou pode fazer também de forma direta, né? Coloca algum comentário aí nos vídeos, alguma pergunta, faz algum tipo de crítica relacionada ao meu trabalho, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo aí. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nos vídeos, curta nossa fanpage no Face e visite o nosso blog. Obrigada!